E nosso estudo de hoje é a lição 30 do livro Bênção de Paz, nas trilhas da caridade. A caridade nunca falha. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. A caridade possui maneiras múltiplas de ajudar em tudo aplicando o senso das dimensões. No atendimento de cada necessidade, ei-la que se expressa não somente com a luz da bondade, mas também com o método da prudência. Distribuindo alimento às vítimas da penúria, abstém-se de azedar o pão com o vinagre da reprimenda, respeitando as condições dos que lhes batem à porta. Medicando o enfermo, não lhe exige atitudes em desacordo com os desajustes orgânicos em que o socorrido se veja, e sim escolhe os melhores gestos de tolerância e compreensão de modo a servi-lo. Alfabetizando o ignorante, não lhe reclama demonstrações de cultura antes do aprendizado, mas revela paciência e brandura para guiar-lhe a inteligência nos mais simples degraus da escola. Assim também, se invocarmos a caridade a fim de orientar os que se transviam, não nos cabe esquecer as dificuldades em que se encontram. Para recuperar-lhes o equilíbrio, não basta identificar-lhes a fraqueza e reprová-las. É imprescindível anotar-lhe a posição desfavorável e socorrê-los sem exigência. Daí o impositivo de se reconhecer em qualquer parte, quanto à distribuição da verdade, que se existe um modo distinto para que a beneficência exerça a caridade de saber assistir nos domínios do corpo, nos reinos do espírito é preciso que ela aperfeiçoe igualmente a caridade de saber explicar. Gente, é uma lição importantíssima para todos nós que estamos envolvidos de alguma maneira com o processo educativo. O nosso, em primeiro lugar, e daqueles que estão sob a nossa tutela, nossos filhos, netos, agregados. Por quê? Vamos pensar numa coisa. Quando a gente ouve falar da figura do anjo da guarda, os espíritos dizem para a gente que existe anjo da guarda e que esse anjo da guarda normalmente é um espírito que ele é superior a gente, porque ele já venceu a prova que nós estamos vivendo nesse momento. Então, vamos colocar aqui, olha que coisa interessante. Uma vez eu até, uma forma de brincadeira, eu falei assim, quando a gente chegar do outro lado da vida, será que é fácil você ser anjo da guarda de alguém? Será que existe concurso público para isso? Uma brincadeira que eu fiz e que até hoje eu repito. Ele falou, não, a resposta é a seguinte, o anjo da guarda tem que ter vencido a prova que a pessoa está passando. Então, se a prova que ele está passando é enfrentar um vício, significa que teu anjo da guarda já foi um espírito viciado também, venceu e agora vai te mostrar os caminhos para você aprender a vencer. Se o seu aprendizado maior é aprender a respeitar a sua família, o anjo da guarda já foi um que durante muito tempo não respeitava a família, e quando ele aprendeu a respeitar e resgatou, recuperou tudo, agora está ajudando alguém também a tomar esse caminho. Então ele tem essa conquista. E por ele ter essa conquista, o que vai ser o diferencial dele com a gente? Ele vai ter uma paciência muito grande com a gente, porque cada vez que ele observar nossas quedas, ele vai lembrar também das quedas que ele teve e vai lembrar que a natureza não dá salto, é tudo de degrau em degrau. Então o que acontece com cada um de nós no processo educativo? É natural que em algum momento a gente queira exigir daqueles que a gente ama de verdade que eles sejam perfeitos de uma hora para outra, quando essa perfeição ela não vai absolutamente acontecer. Então o Emmanuel ele é muito feliz, né, falando para a gente o seguinte, fala, olha só, o que adianta você, dentro da caridade, você distribuir alimento às vítimas, mas depois azedar o pão com a reprimenda, né? Então, o que acontece? Eu estou reprimindo a pessoa está terminando de comer, eu estou falando, mas para você continuar comendo, começa a falar um monte de coisa. Gente, a gente tem que aprender a respeitar todo mundo na etapa em que se encontra. Então, ele começa a falar o seguinte, ele vem falar, né? Medicando o enfermo, eu não vou exigir atitudes em desacordo com os desajustes orgânicos dele, ou seja, a pessoa está quase ficando diabético por tanto comer doce. Aí você vai chegar perto dele e fala, você tem que parar de comer doce. Gente, se parar de comer doce para ele fosse fácil, ele não estava na condição em que ele se encontra. Então o que acontece, né? A gente sabe que para vencer todo o obstáculo, a gente precisa de uma coisa, está lá no Livro dos Espíritos, né? Abnegação, é negação total. Tá legal. Mas, enquanto isso não acontece, os melhores médicos que eu tive,
Eles fizeram o seguinte, eu falo, por exemplo, o meu problema pessoal, quando a gente fala da gente, nossas palavras têm força, né? Eu, se fosse me considerar viciado em alguma coisa, eu diria que eu sou viciado em chocolate. E o chocolate realmente tem gordura, tem açúcar e tem cafeína. Que são três aí, entre aspas, drogas aí do futuro. Né? Não são consideradas droga hoje, mas no futuro serão. Então o que acontece? Eu chego perto do médico, o médico não vai falar para ele, você tem que parar de comer chocolate de uma hora para outra. Ele vai falar, você pode até comer o chocolate, mas você tem que saber dosar, ver qual é a quantidade de calorias, saber que o chocolate, quanto mais cacau ele tem, ele é até o último, mas também se comer demais, você acaba atrapalhando o seu organismo, mas uma determinada quantidade daquele chocolate mais amargo, ele te ajuda a oxidar também dentro do seu corpo, ajuda no processo também de digestão, enfim, e vem me orientar para, ó, quer comer? Se prepara para comer, porque se você souber comer, você vai conseguir comer com equilíbrio até o final das suas vidas. Então olha que coisa interessante. Então não vai chegar para a gente e falar, ó, você tem que parar, não. Com tudo é assim na vida, a gente tem que parar, olha, vamos lá, o que você está fazendo? Quais são as consequências do que você está fazendo? Você consegue minorar isso? Então vamos pensar assim, em primeiro lugar, está prejudicando alguém? Vamos rever o nosso comportamento, porque a lei de causa e efeito daqui a pouco vai cobrar a gente. Eu não estou prejudicando ninguém, estou prejudicando só a mim mesmo. Então eu vou procurar, a partir de agora, fazendo reforma, modificações no meu comportamento, de maneira que eu consiga ainda, sem martírio. Eu gosto muito dessa frase, reforma íntima sem martírio. É título até de um livro da irmã Cidufo, né? Mas eu não tenho que ficar me martirizando, porque ninguém vai conseguir se martirizar. A gente tem que pegar o que a gente tem hoje e transformar o que a gente tem. Né? Eu já contei para vocês aqui em outras oportunidades, né, em outros estudos, que eu, por me considerar ainda uma pessoa com muita agressividade dentro de mim, falei, precisava extrapolar essa agressividade de alguma maneira. Então eu recorri ao futebol, depois descobri que futebol, por ser esporte de contato, estava dando problema. Eu recorri à corrida, e a corrida também ela me dava um prazer muito grande, né? A gente correr 10 quilômetros, chegava nos últimos metros, dava aquele sprint, né? Botava aquela adrenalina para fora. Mas depois eu descobri, peraí, eu consigo usar essa mesma energia para carregar um caminhão de mantimentos, um carro de mantimento para fazer uma doação para uma instituição pública. Falei, pô, olha que legal. Então, ao invés de eu usar para o futebol e para a corrida, eu vou usar dessa maneira. Então, não é realmente história isso, né? Às vezes, quando você está nervoso demais, descarrega o nervosismo na vassoura, vai fazer um faxinão dentro de casa e a coisa funciona, né? Você fica ali aliviado, né? Então a gente tem que aproveitar o que a gente tem, partir do que a gente tem para poder transformar em utilidade para a gente. Né? O Emmanuel usa aqui um outro exemplo, ele fala assim, alfabetizando o ignorante, não lhe reclama demonstrações de cultura antes do aprendizado. Tem que ter paciência e brandura, a pessoa está aprendendo a ler agora, você vai querer que ela conheça cultura de outros países, cultura espiritual? Não vai ter ainda. A gente tem que aprender, sim, dentro da caridade, a observar cada um e entender que da mesma maneira que você não vai falar sobre o mesmo assunto, né, da mesma maneira com um adulto e com uma criança, a gente tem que também saber estabelecer diferenças, né, entre as pessoas que a gente está lidando. Então ele vem falar aqui, assim também se invocamos a caridade a fim de orientar os que se transviam, não nos cabe esquecer as dificuldades em que se encontram. Então, procurar assim, fazer o máximo para se colocar no lugar daquela pessoa. Então, uma música aí baiana que fala assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Tenta se colocar no lugar daquela pessoa. Aí vai ter realmente coisa, você vai falar, pô, eu não sentiria prazer nunca fazendo isso que ela está fazendo, tudo bem. Mas eu vou procurar entender que o que está sustentando o edifício dela agora está sendo prazer naquilo ali. Se de repente você tira aquele prazer, você pode fazer a pessoa desmoronar, entrar num processo depressivo, entrar num processo muito mais complicado. Então ela, de maneira consciente, ela tem que compreender o processo e saber identificar meios de, por conta própria, sair desse processo. Então eu ainda fico muito, né, com a opinião de alguns médicos que eu trago aqui no meu coração, né? Eles falaram para mim, você quer fazer isso? Tá, se prepare então. Esse remédio aqui vai te preparar, vai te deixar assim, tal, e não é que vai virar hipocondríaco também não, né? Mas pelo menos falar, isso aqui é para o colesterol, isso aqui é para triglicerídeos, isso aqui, enfim, e vai colocando a coisa em andamento, pelo menos para a gente conhecer os nossos limites. Mas acima de tudo, quando for tratar do próximo,
reconhecer os limites do próximo e respeitar o ser humano no fundo do coração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.